Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática básica e nessa aula aqui, pessoal, veremos as frações algébricas, tá? Veremos o seu conceito, como fazer a simplificação nas frações algébricas, também veremos como tirar o mínimo múltiplo comum de expressões algébricas. E por fim, pessoal, faremos as principais operações entre as frações algébricas, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? Outra coisa, divulgue esse trabalho, já que ele é totalmente gratuito e pode ajudar, além de você, inúmeros outros estudantes. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui, ó, as frações algébricas. Primeiramente, vamos começar com a definição. Olha só, fração algébrica é o quociente polinomial apresentado sob a forma de fração, no qual, pessoal, olha só, o principal aqui, ó, o denominador apresenta uma ou mais variáveis. Pessoal, olha os exemplos aqui, ó. Primeira fração nós temos x menos y dividido por AB. Reparem que no denominador aqui, ó, nós temos a multiplicação de duas variáveis. E reparem que nos outros exemplos, sempre no denominador existem aqui, ó, uma ou mais variáveis que estão aparecendo. Ok? Agora, pessoal, uma observação aqui importante é essa daqui, ó. O denominador de uma fração, ele deve representar sempre um número, pessoal, olha só, um número que diferente de zero, tá? Já que na divisão, pessoal, nós nunca poderemos ter aqui no denominador o número zero, ou seja, nunca poderemos dividir por zero, beleza? Agora, pessoal, veremos como nós poderemos efetuar a simplificação em algumas frações algébricas. Isso, pessoal, facilita bastante a resolução depois ali nas operações, beleza? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, simplificação de frações algébricas e para começarmos, ó, nós temos essa fração algébrica que está aqui. Olha só, aqui no numerador nós temos o 2 que está multiplicando A, que está multiplicando B, que está multiplicando C. E essa fração algébrica aqui, ó, eu posso reescrevê-la da seguinte maneira, olha só. Começando aqui, ó, pelo 2 sobre 5, então aqui o 2 dividido pelo 5, vezes o A dividido pelo A, vamos colocar aqui, ó. Temos também, ó, o B dividido pelo B, então vamos colocar aqui, ó. E por último, nós temos o C dividido pelo X, então vezes o C sobre o X. Agora, pessoal, essa fração aqui, ó, onde o numerador é exatamente igual ao denominador, nós poderemos aqui, ó, simplificar, ou seja, cancelar o numerador e o denominador, e essa fração, o resultado é 1. Tudo bem? O mesmo acontece aqui, ó. Simplificando o B com o B, nós vamos ter 1 também. Ou seja, pessoal, nós vamos ter aqui o 2/5, tá? Que multiplica o 1 vezes o 1, então não precisa colocar o 1 aqui, ó, e nós vamos ter vezes aqui o C dividido pelo X, beleza? E aqui, pessoal, nessa multiplicação, nós poderemos escrever o 2 vezes o C, ficaremos com o 2C dividido pelo 5x. Claro, né, pessoal, nós poderíamos ter simplificado ali o A com o A, o B com o B e já ter chegado na resposta diretamente 2C sobre o 5x, beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, nessa outra fração algébrica aqui, ó, reparem que nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui o x elevado na 5 dividido aqui pelo x elevado na 3. Pessoal, o que nós temos aqui, ó, é a divisão de duas bases iguais. Tudo bem? Olha só, vamos recordar aqui, ó. Quando nós tivermos, por exemplo, a divisão aqui, ó, de duas bases iguais, só que o expoente do numerador é um certo valor m e o expoente do denominador é um certo valor n. Como é que nós efetuamos essa operação aqui, ó? Nós iríamos conservar a base
Tudo bem? E nesse caso, como é uma divisão aqui, pessoal, nós iremos subtrair os expoentes. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, nós vamos ter o seguinte. Olha só, vamos colocar a fração aqui, ó, já diretamente. Nós vamos ter aqui o 2, ó, dividido pelo 4, nós ficamos com 1 no numerador e o 2 no denominador. Como é que tu fez isso, Ferreto? Olha só, eu dividi o 2 por 2, o resultado deu 1. Agora eu tenho que dividir o 4 por 2 também. E o 4 dividido por 2, ficamos com o 2. Então, nós temos aqui, ó, o 1 sobre o 2. Agora, em relação ao x aqui, ó, elevado ao expoente 5 e o x elevado ao expoente 3. O que acontece? Nós vamos conservar a base e vamos subtrair os expoentes. Ou seja, o 5 menos o 3, ficaremos com o 2. Aqui tem uma multiplicação. Tudo bem? Agora, no y aqui, pessoal, nós temos o y ao quadrado dividido por y elevado ao expoente 5. Pessoal, poderemos também, ó, conservar a base, que é o y, e subtrair aqui os expoentes. O 2 menos o 5, pessoal, ficaremos com menos o 3. Concorda comigo? E aqui, pessoal, vale a pena recordar o seguinte, ó, quando nós tivermos, por exemplo, um valor a elevado ao expoente menos m, ou seja, expoente negativo. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre, tá? O a elevado ao expoente m. Tudo bem? Então, o expoente negativo, pessoal, fará o quê? A inversão aqui, ou seja, vira denominador nessa fração aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, o y elevado ao expoente menos 3, o que acontece? O y ele vem para o denominador. Então, nesse caso, nós ficaríamos com 1 vezes o x ao quadrado, ficaríamos com o numerador, que é o x ao quadrado, enquanto que no denominador nós teríamos o 2, que está multiplicando o y elevado ao expoente 3, ok? Agora, nesse caso aqui, ó, pessoal, reparem que no numerador nós temos aqui a adição de dois termos, e nesses dois termos aqui, ó, nós temos o a como fator comum. Então, nesse caso, nós poderíamos colocar o a em evidência. Ou seja, o a está multiplicando quem? O a mais o b. Repara o seguinte, ó, a vezes o a, ficaremos com a ao quadrado. E o a que multiplica o b, ficaremos com ab. Ok? Agora, pessoal, aqui no denominador, repare que nós temos aqui a diferença entre dois termos elevados ao quadrado. Ou seja, a diferença de 2 quadrados, isso aqui é a mesma coisa que é o produto da soma pela diferença desses dois termos aí, ok? Nesse caso agora, pessoal, como nós temos aqui uma multiplicação e aqui nós temos multiplicação também, nós poderíamos tranquilamente simplificar o a mais b com a mais b e, por fim, nós ficaremos, então, com a no numerador e no denominador nós ficaremos aqui com o a menos o b, ok? Olha só, pessoal, como é importante nós dominarmos a fatoração, já que a fatoração nós utilizamos ali no numerador e também no denominador. A fatoração é muito utilizada nas expressões algébricas e, consequentemente, nas operações entre frações algébricas. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, nesse último exemplo aqui, pessoal, reparem que nós temos aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui, ó, pessoal, vamos trabalhar primeiro e nós vamos ter, então, que o x ao quadrado, tá? Mais, agora, pessoal, o que nós temos aqui, ó, como é o produto da soma pela diferença, isso aqui é a diferença de dois quadrados, como nós vimos aqui em cima, né? E ainda nós temos aqui, ó, mais o x vezes o y. Enquanto que no denominador aqui, ó, nós temos o 2 como fator comum, vamos colocar o 2 em evidência, e ele está multiplicando o y mais o x. Tudo bem? Agora, pessoal, repara o seguinte, ó, aqui nós temos o x quadrado e aqui nós temos o menos x quadrado, então, cancelamos. E nós ficamos com o seguinte, ó, o y ao quadrado, tá? E aqui nós temos ainda mais o x vezes o y.
enquanto que no denominador nós vamos ter o 2, que multiplica o y mais o x. Agora, pessoal, ali no numerador, ó, repare, nós temos aqui ó, o y como fator comum. Então, nós poderíamos colocá-lo em evidência e ele está multiplicando quem? Está multiplicando ele mesmo mais o x, beleza? Enquanto que no denominador nós temos o 2 que multiplica o y mais o x. Ok, pessoal? Repara o seguinte, como nós temos aqui multiplicação e multiplicação, pessoal, sem medo de ser feliz, ó, corta o y mais x e nós ficaremos com o y dividido pelo 2, ok? Certo, então, pessoal, vamos fazer agora algumas importantes operações que envolvem aí as frações algébricas. Só que antes disso, vamos relembrar como é que nós faremos o mínimo múltiplo comum entre duas ou mais expressões algébricas ali, beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, vamos ver aqui o cálculo do mínimo múltiplo comum de expressões algébricas, beleza? Mas olha só, primeiramente, vamos recordar o cálculo do mínimo múltiplo comum de números naturais. Olha só, determine o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, dos números 90 e 120. Pessoal, para isso, nós deveremos primeiramente fatorar o 90 e o 120. Ferreto, como é que faz a fatoração, pessoal? Olha só, vamos fatorar eles separadamente assim, ó. Olha só. Fatorando, nós vamos aqui colocar apenas números primos aqui do lado direito. Ou seja, vamos começar aqui ó, pelo 2. Ou seja, 90 dividido por 2, ficaremos com 45. Não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 45 dividido por 3, 15. O 15 dá para dividir por 3 novamente, ficaremos com o 5. E o 5 dividido por 5, o resultado é 1. Ok? Agora vamos fatorar aqui ó, o 120. Olha só, fatorando 120, vamos colocar aqui, ó. Olha como é que fica. 120 dá para dividir por 2, ficaremos com o 60. O 60 dá para dividir por 2, ficaremos com o 30. O 30 dá para dividir por 2 também, ficaremos com o 15. Agora o 15 dividido por 3, ficaremos com o 5. E o 5 dividido por 5, ficaremos com 1. Beleza? Então, pessoal, nós fizemos aqui a fatoração do 90 e do 120 para poder escrevê-los na forma fatorada. Ou seja, o 90, pessoal, ele pode ser reescrito como sendo 2, que multiplica o 3, que multiplica o 3, que multiplica o 5. Ou seja, o 2 vezes 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E nós temos aqui vezes o 5. Beleza? Enquanto que o 120 aqui, ó, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é o 2 elevado ao expoente 3. Temos vezes o 3 aqui, ó, e temos vezes o 5 aqui. Beleza? Pessoal, nós temos ali então o 90 e o 120 reescritos na forma fatorada. Agora, o que nós deveríamos fazer para encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 90 e o 120? Pessoal, o MMC entre esses dois números é simplesmente a multiplicação de todos os fatores que aparecem ali nas duas fatorações, só que cada um desses fatores está escrito sempre no seu maior expoente que está aparecendo ali na fatoração. Beleza? Querem ver? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse caso agora, para tirar o mínimo múltiplo comum entre os números 90 e 120, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós iremos utilizar todos os fatores, no caso, que aparecem aqui nas duas fatorações. Olha só, está aparecendo o fator 2, está aparecendo o fator 2. Tudo bem? Vamos pegar o fator que tem o maior expoente. Nesse caso, o 2 elevado ao expoente 3. Tudo bem? Nós temos o fator 3 também aparecendo,
Só que o maior expoente agora, pessoal, é o 2 que está aqui, ou seja, vamos colocar o 3 elevado ao quadrado. E por último, pessoal, nós temos aqui o fator 5, só que o 5, nas duas fatorações, está com o expoente 1, ou simplesmente, então, pega o 5 elevado ao expoente 1, beleza? Pessoal, calculando isso daqui, ó, nós vamos ter o 2 elevado ao expoente 3, que dá 8, 3 elevado ao quadrado dá 9, então 8 vezes o 9 nós vamos ter o 72, e o 72 vezes o 5 nós teremos o 360, que é o mínimo múltiplo comum entre o 90 e o 120. Então, pessoal, agora o próximo passo é nós fazermos ali o mínimo múltiplo comum entre expressões algébricas, beleza? Vem comigo aqui. Agora, olha só o que diz aqui, ó. Quando vamos calcular o mínimo múltiplo comum de duas ou mais expressões algébricas, procedemos da mesma maneira que nós acabamos de fazer com os números naturais. Olha só, determine o MMC das expressões algébricas abaixo. Aqui no item A nós temos essas duas expressões algébricas, pessoal, e vamos reescrevê-las. Olha só, o 20 a elevado ao expoente 3 vezes o b. Isso daqui, pessoal, na forma fatorada, nós vamos fatorar esse número 20. Olha só, o 20, fatorando ele, dividido por 2 ficará com 10, dividido por 2 teremos o 5, dividido por 5 teremos o 1. Ou seja, o 20 é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, temos ainda vezes o 5 e vezes o a ao cubo vezes o b. Tudo bem? Agora, em relação ao 30a quadrado, b na quarta x. Pessoal, na forma fatorada, olha só, o 30, fatorando ele, nós teremos, olha só, o 30 dividido por 2 teremos o 15 dividido por 3 teremos o 5 e o 5 dividido por 5 teremos o 1. Ou seja, o 30 é a mesma coisa que o 2 vezes o 3 vezes o 5. E nós temos ainda, pessoal, o a quadrado b na quarta. E nós temos ainda o x. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, pessoal, o mínimo múltiplo comum entre essas duas expressões algébricas aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nós temos o 2, vamos pegar o 2 elevado ao maior expoente, ou seja, o 2 ao quadrado. Tudo bem? Nós temos aqui o 3, pessoal. Ferreto, não tem o 3 aqui em cima. Pessoal, não importa se o 3 não está aparecendo aqui. Se o 3 aparece em uma das duas fatorações, coloque ele. Tudo bem? Nós temos aqui o 3 elevado ao expoente 1. Agora, nós temos aqui o 5 também, ó. O maior expoente é o próprio 1. Nós temos aqui o a quadrado e o a elevado ao expoente 3. Nós vamos colocar a elevado ao expoente 3. Nós temos o b na quarta e b na 1. Ficaremos com o b na quarta e nós temos aqui o x elevado ao expoente 1. Ou seja, pessoal, olha só, 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes o 4 dá 12. 5 vezes o 12, ficaremos com 60, a na 3, b na quarta e ainda temos o x. Certo, então, pessoal, esse aí, então, é o mínimo múltiplo comum daquelas expressões algébricas que estão ali em cima, beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, nós temos aqui o 8 vezes o x ao quadrado. Pessoal, o 8 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 3 e nós temos ainda o x ao quadrado. Agora, nessa outra expressão aqui, ó, nós temos o 6, podendo colocar ele em evidência. Tudo bem? Nós temos aqui x ao quadrado e o x, ou seja, o x, pessoal, também pode ser colocado em evidência. Beleza? Então, o 6x, pessoal, está multiplicando o x menos o 1. Repara o seguinte, ó, 6 vezes o x, ficaremos 6x ao quadrado. E 6x que multiplica menos 1, teremos aqui o menos 6x. Agora, pessoal, isso daqui ele pode ser reescrito como, olha só, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes o 3. E nós temos ainda o x e nós temos o x menos o 1. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, o mínimo múltiplo comum
ele será dado por, olha só, tem 2 ao cubo e 2 na 1. Pegaremos o 2 elevado ao expoente 3. Nós temos aqui o 3, pessoal, que não aparece o 3, né? Mas pegaremos, então, o 3 elevado ao expoente 1 ou simplesmente o 3. Aqui nós temos o x na 1 e aqui nós temos o x ao quadrado. Opa, vamos pegar o x ao quadrado. E aqui, pessoal, olha só, nós temos esse fator inteiro aqui, ó, x menos 1, está elevado ao expoente 1. E aqui não aparece o fator x menos 1. Então, ficaremos com o fator x menos 1 elevado ao expoente 1. Beleza? Arrumando um pouquinho, nós vamos ter, então, 2 elevado ao expoente 3, que é 8, e o 3 vezes o 8, ficaremos com o 24 vezes o x ao quadrado vezes o x menos o 1. Beleza? Agora, pessoal, nós temos aqui, ó, 3 expressões algébricas e queremos saber o mínimo múltiplo comum entre elas aqui. Tudo bem? Olha só, vamos fazer aqui o x ao quadrado menos o 4, e o x ao quadrado menos o 4 é a mesma coisa que x ao quadrado menos o 2 ao quadrado. A diferença de 2 quadrados é o mesmo que o produto da soma pela diferença desses números aí. Tudo bem? Agora nós temos aqui o 2x mais 4, vamos colocar o 2 em evidência, que multiplica o x mais o 2. Tudo bem? E aqui nós temos o x ao quadrado menos 2x, colocando o x em evidência. Então, nós teremos aqui, ó, o x ao quadrado menos o 2x, que é o mesmo que x que multiplica x menos o 2. Beleza? Pessoal, agora nós vamos ter aqui o mínimo múltiplo comum dessas expressões que estão aí, e nós teremos o seguinte. Olha só, nós temos aqui, ó, o fator 2, aparece com o expoente 1. Nós temos aqui, ó, o fator x, está aqui embaixo ele, então nós teremos 2 vezes o x. Nós teremos aqui o fator x mais 2, ó, aparecendo no expoente 1. Então, vamos colocar aqui o x mais o 2. E nós temos aqui o fator x menos 2 aqui, ó, também aparecendo no expoente 1. Ou seja, ficaremos com x menos o 2. Beleza? Pessoal, o MMC de 2 ou mais expressões algébricas, ele é importante porque nós utilizaremos na adição e na subtração de frações algébricas que nós veremos agora. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, adição e subtração de frações algébricas. Vamos começar aqui, ó, com esse item A, que diz aqui, ó, 5 sobre 2A somado com 3 sobre x. Pessoal, nessa adição que envolve aqui 2 frações algébricas, porque nós temos aqui no denominador as variáveis, o que acontece? Nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, isso porque, preste atenção, nós temos aqui os denominadores diferentes entre si. E nesse caso aqui, pessoal, ficará muito simples, ó. Nós vamos ter o 2a e o x. Pessoal, o MMC dessas duas expressões algébricas é simplesmente o 2 vezes o a vezes o x. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui esse denominador e dividir por 2a. Nós vamos cancelar o 2a com o 2a, ficaremos apenas com o x. E o x irá multiplicar o numerador, que é o 5. Ficaremos, então, com 5 vezes o x. Mais, agora, pessoal, o 2ax dividido por x, ficaremos com 2a. E o 2a que multiplica o 3, ficaremos com o 6a. Ok? Agora, pessoal, aqui no item B, nós temos a subtração dessas duas frações algébricas. E esse denominador aqui, ó, pessoal, x ao quadrado menos o 9, eu posso reescrevê-lo como sendo x ao quadrado menos o 3 ao quadrado. E a diferença de dois quadrados, como nós vimos, é o produto da soma pela diferença desses números. Beleza? Então, pessoal, olha só, nós vamos ter que isso daqui, ó, pode ser reescrito assim, ó. Nós vamos ter o 2x dividido por x mais 3, que multiplica o x menos o 3, tudo bem? E nós temos aqui, ó, o menos o 7 dividido pelo x mais o 3.
Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer aqui o mínimo múltiplo comum, ó, que será exatamente o x mais o 3, que multiplica o x menos o 3. Pegamos o quê, pessoal? Os fatores com maior expoente e ficamos com esses dois aqui. Agora, esse denominador aqui, ó, dividido por esse denominador, nós ficaremos com 1. 1 que multiplica o 2x, teremos o 2x. Agora, esse denominador aqui, ó, dividido por x mais 3, ficaremos com o x menos 3. Pessoal, o x menos 3 irá multiplicar aqui, ó, o 7. Agora, cuidado, ó, nós temos o negativo, tá? E o x menos 3 multiplicando aqui o 7, nós vamos ter o 7 vezes o x, 7x. E o 7 que multiplica menos o 3, teremos o menos o 21. Ok? Então, pessoal, nesse caso aqui, eu vou continuar aqui embaixo, é o mesmo que o 2x. Esse negativo na frente do parênteses, pessoal, trocará o sinal dos dois termos que estão no interior do parênteses, ficaremos com menos o 7x e ficaremos com o mais 21, beleza? Enquanto que no denominador, nós temos aqui x mais 3 que multiplica x menos 3, poderíamos voltar na forma original que é x ao quadrado menos o 9. Tudo bem? E ali no numerador nós vamos ter aqui, ó, 2x menos o 7x, ficaremos com menos 5x. Ou seja, ficaremos com 21 menos o 5x dividido por x ao quadrado menos o 9. Ok? Agora, pessoal, na letra C nós temos aqui a adição de 3 frações algébricas e nós já poderemos fazer aqui, ó, o cálculo do mínimo múltiplo comum. Reparem que esse a quadrado menos b ao quadrado, ele é a mesma coisa que o a mais o b, que multiplica o a menos o b. Beleza? Então, tirando o mínimo múltiplo comum aqui nos denominadores, nós vamos ter o produto a mais b por a menos o b. Tudo bem? Pessoal, esse denominador aqui, ó, dividido por a menos b, nós ficaremos apenas com a mais b. E a mais b que multiplica o a, nós vamos ter o seguinte, ó, a vezes o a ao quadrado. E o a que multiplica o b, teremos ab. Tudo bem? Agora, esse denominador aqui, ó, dividido por a mais b, nós iremos cancelar o a mais b e ficaremos com a menos o b. O a menos o b que está multiplicando o 1 positivo, nós ficaremos com o a menos o b. Beleza? Agora, esse denominador aqui, ó, dividido por esse denominador, ou seja, dividido pelo mesmo denominador, o resultado é 1. E 1 que multiplica b menos o a, ficaremos mais o b menos o a. Beleza? Então, pessoal, poderemos cancelar aqui, ó, o a positivo com o a negativo, o b negativo com o b positivo. Beleza? E nós ficaremos, então, ó, vamos continuar aqui embaixo, com o seguinte: a quadrado somado com a vezes b. Vamos colocar o a em evidência. O a está multiplicando ele mesmo para resultar o a quadrado e o a está multiplicando o b. Então, vamos colocar aqui, ó, mais o b. Enquanto que no denominador, nós temos o a mais o b, que multiplica o a menos o b. Tudo bem? Nesse caso aqui, pessoal, como nós temos aqui uma multiplicação e aqui multiplicação também, nós poderemos cancelar o a mais b com o a mais b, e o que nós teremos aqui como resultado será o a dividido pelo a menos o b. Ok? Agora, pessoal, nessa subtração de duas frações algébricas, olha só o que nós poderemos fazer. Vou reescrever aqui, ó, o 2 dividido, pessoal, colocando aqui o x em evidência, nós vamos ter o x que multiplica o 2 menos o x. Olha só, x vezes o 2, 2x. E o x que multiplica o menos x, menos o x ao quadrado. Tudo bem? Menos, tá? Mais uma fração aqui, ó. E o 4 menos 2x, vamos colocar o 2 em evidência. Olha só, 2 vezes o 2, e nós temos aqui o menos o x. 2 vezes o 2 dá 4, e 2 vezes o menos x
menos 2x. E o numerador é o x aqui. Agora, pessoal, reparem o seguinte. Vamos colocar aqui ó, o mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores. Olha só, nós temos aqui o fator 2, nós temos aqui o fator x, tudo elevado ao expoente 1, né? E nós temos o fator 2 menos o x. Vamos colocar aqui ó, 2 menos o x, ok? Agora, esse denominador aqui, ó, pessoal, dividido por esse outro denominador, nós iremos cancelar o x e cancelaremos o 2 menos x. Ficaremos apenas com o 2. E o 2 vezes o 2, teremos o 4. Tudo bem? Menos. Agora, esse denominador aqui, ó, dividido por esse denominador, nós ficaremos apenas com o x. E o x vezes o x, ficaremos com o x ao quadrado. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, aqui nós temos ó, o 4, a gente sabe que é a mesma coisa que o 2 elevado ao quadrado. Então, o que nós temos aqui ó, é a diferença de 2 quadrados. Então, nesse caso, nós ficaremos com o 2 mais o x, que multiplica o 2 menos o x. Tudo bem? Enquanto que no denominador, nós vamos ter aqui ó, o 2 vezes o x, que multiplica o 2 menos o x. Beleza, pessoal? Nessa forma aqui, ó, como nós temos aqui multiplicações, ó, sem problema algum, nós podemos cancelar o 2 menos o x e nós ficaremos, então, como resultado, este 2 mais x dividido pelo 2x, ok? Agora, pessoal, vamos fazer as operações que envolvem a multiplicação e a divisão de frações algébricas, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver a multiplicação e a divisão de frações algébricas. Aqui no item A, nós temos a multiplicação de duas frações algébricas. Pessoal, na multiplicação de duas frações algébricas, nós poderíamos considerar um único traço aqui, ó, e multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Só que repare o seguinte, nós poderíamos cancelar esse 5 que está no numerador com o 5 do denominador e nós teremos agora o seguinte, ó, o a dividido por a ao quadrado, como nós vimos, pessoal, antes, nós vamos ficar com a elevado ao expoente 1 no denominador. Tudo bem? Nós temos aqui no numerador ó, o 4b ao cubo e aqui nós temos o 3b ao quadrado. Pessoal, b ao cubo dividido por b ao quadrado, ficaremos com o b no numerador. Repare, nós temos o número 4 no numerador e o número 3 no denominador, ou seja, nesse caso, ficaremos com 4 vezes o b dividido por 3 vezes o a. Agora, pessoal, na divisão aqui de duas frações algébricas, como é que a gente resolve, pessoal? Olha só, essa primeira representa o numerador da fração algébrica e essa segunda aqui ó, representará o denominador. Tudo bem? Na divisão, então, de duas frações, nós iremos conservar o numerador, que nesse caso ele é o dado 2y ao quadrado dividido pelo x, e vamos multiplicar pelo inverso dessa fração aqui, ou seja, o inverso do denominador, ou seja, teremos o 2 vezes o a dividido por 5y elevado ao expoente 6. Tudo bem? Agora, olha como é que fica. O 2 vezes o 2, ficaremos com o 4. Nós temos aqui ó, o y ao quadrado e o denominador nós temos o y na sexta. Pessoal, vamos deixar no denominador, então, o y o quê? Olha só, o 6 menos o 2, 4 no denominador. Beleza? E nós temos aqui no numerador o a e no denominador nós temos o x. Beleza? Agora, pessoal, no item C nós temos aqui a multiplicação ó, de duas frações algébricas. Pode imaginar um traço só. E olha só, pessoal, aqui no denominador nós temos a diferença de 2 quadrados. Tá? A gente pode cancelar, por exemplo, ó, esse a com esse a sem problema algum. E podemos também cancelar, pessoal, o 4 com o 2. Só que 4 dividido por 2, ficaremos com o 2 aqui. Ok? Então, nós teremos que o a mais b, tá? Ele está multiplicando quem? Está multiplicando o 2b, vamos colocar aqui, ó, vezes o 2b,
enquanto que no denominador aqui não sobrou nada, na verdade sobrou 1, né? O 1 que multiplica essa diferença de 2 quadrados. Pessoal, a diferença de 2 quadrados é o produto da soma, como nós já vimos, né? Pela diferença. Então, nesse caso aqui, ó, vamos cancelar o a mais b com o a mais b, e o que restará, então, é o 2b dividido pelo a menos b, beleza? Agora, pessoal, para finalizarmos aqui na letra D, nós temos a divisão de duas frações algébricas. Vamos conservar a primeira, olha só, a somado com 2ab. Pessoal, vamos colocar o a em evidência, beleza? Então, nós vamos ter o a que multiplica 1 mais o 2b. Reparem, ó, a vezes o 1, a. E o a que multiplica 2b, 2ab. Tudo bem? Enquanto que no denominador aqui, ó, pessoal, nós temos a diferença de 2 quadrados. Nesse caso, é o x mais o 3, produto da soma pela diferença, né? Que multiplica o x menos o 3. Beleza? Pessoal, como nós temos aqui a divisão de duas frações, nós vamos conservar a primeira, como nós fizemos aqui, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Pessoal, o x² mais 3x estará aqui no numerador. Só que vamos colocar o x em evidência, ou seja, o x que está multiplicando o x mais o 3, enquanto que no denominador aqui nós vamos ter o 2b mais o 1, beleza? Agora, pessoal, como nós temos aqui uma multiplicação, ó, nós poderemos cancelar, ó, esse 2b mais 1 com esse 2b mais 1 que está aqui também, tudo bem? Nós podemos também cancelar aqui, ó, esse x mais 3 com esse x mais 3 que está aqui. Isso porque, pessoal, nós temos aqui a multiplicação de duas frações, que é como se nós tivéssemos aqui, ó, um único sinal de divisão, tudo bem? Bom, o que restou? Nós temos aqui o numerador formado pelo a vezes o x, ou seja, ax, e o denominador nós vamos ter aqui, ó, o x menos o 3. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula, tá? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa aí nos seus estudos da matemática básica. Beleza? Pessoal, aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Bons estudos, muito sucesso e até mais.